Catarina Travancinha, radio-oncologista do Instituto PUF Oncologia. O artigo que vos trago hoje para discussão é o artigo que se refere ao estudo Langard, que vem tentar dar um bocadinho de luz ao papel da radioterapia adjuvante nos doentes com doença mediastínica pós-cirúrgica ressecada completamente. Este não é um tema novo, é um tema controverso desde 1998, a altura em que foi publicado no Lancet uma meta-análise do Trialists Group, que nos temos deparado com esta questão. Quando tratar em contexto adjuvante e em que doentes existe benefício nesse tratamento? Desta necessidade de esclarecimento nasceu então este ensaio, um estudo multi-institucional randomizado fase 3, que pretende comparar em doentes com um bom estado geral e após uma reseção completa com exploração mediastínica nodal, com N2 confirmado e totalmente ressecado, qual é que é o papel da radioterapia adjuvante versus vigilância nestes doentes. Este é o primeiro estudo randomizado europeu que avalia esta questão, principalmente no contexto moderno de técnicas mais avançadas e menos tóxicas de radioterapia. Este estudo teve como endpoint primário a sobrevivência livre de doença e como endpoints secundários a toxicidade, o controle local, padrões de recidiva, sobrevivência global, taxa de segundos tumores, fatores de prognóstico e preditivos de eficácia terapêutica. Entre agosto de 2007 e julho de 2018 foram randomizados 501 doentes, 252 para o braço da radioterapia adjuvante e 249 para o braço da vigilância. Na amostra total, a idade mediana foi de 61 anos, 66% dos doentes eram de sexo masculino e a histologia maioritária foi adenocarcinoma, em cerca de 73% dos casos. A maioria dos doentes incluídos receberam quimioterapia, pós-operatória em 77% dos casos, pré-operatória em cerca de 18%. E a grande maioria dos doentes tinham N2 de baixo volume, sendo que apenas 25% dos casos tinham doença em mais do que uma estação envolvida. A amostra estava bastante bem balanceada entre os dois braços e a radioterapia utilizada como adjuvância foi na dose total de 54 gray em 30 frações em fracionamento convencional. Podiam ser utilizadas as técnicas de radioterapia 3D conformacional, que acabou por ser numa grande maioria dos casos, ou radioterapia de intensidade modulada, de maneira a poupar mais os órgãos de risco. A análise da sobrevivência livre de doença foi realizada com follow-up mediano de 4,8 anos. E os resultados não foram exatamente os previstos. Apesar da sobrevivência livre de doença mediana ter sido de 30,5 meses com radioterapia versus 22,8 meses no braço de controlo e a 3 anos ter sido de 47% com radioterapia versus 43,8% sem radioterapia, o hazard ratio foi de 0,85 e o P de 0,16. Portanto, este benefício, apesar de não estatisticamente significativo, não se traduziu depois em sobrevivência, como a sobrevivência global aos 3 anos de 66,5 com radioterapia versus 68,5 sem radioterapia. O que verificamos também é que há uma toxicidade grave de grau 3 a 5, tardia cardiopulmonar, exacerbada no braço da radioterapia. Portanto, comparativamente, ela foi de 20% com radioterapia versus 7,7% após vigilância apenas. No entanto, se nós formos avaliar os dados, verificamos que nos doentes que não fizeram radioterapia, a taxa de recidiva mediastínica era cerca de 46% versus 25% no braço da radioterapia, portanto uma diminuição da recidiva mediastínica. No entanto, no braço da radioterapia houve cerca de 16% de mortes relacionadas com a toxicidade cardiopulmonar e foi este aumento da toxicidade que determinou o efeito negativo da radioterapia neste subgrupo de doentes. As mortes em ambos os grupos foram maioritariamente por progressão ou recidiva, no entanto verificou-se uma percentagem muito superior de mortes tóxicas por toxicidade cardiopulmonar no grupo da radioterapia, 2 versus 16,2%, portanto bastante impactante.
Assim, a radioterapia adjuvante foi associada a um aumento não estatisticamente significativo de cerca de 15% na sobrevivência livre de doença, benefício este que não se demonstrou na sobrevivência global, pelo aumento da toxicidade neste subgrupo, especialmente cardiopulmonar. Assim, aquilo que podemos concluir é que realmente a radioterapia adjuvante não deve ser considerada como tratamento padrão em todos os doentes com carcinoma do pulmão não de pequenas células em estádio 3A, N2, completamente ressecados. No entanto, apesar destas conclusões, temos que ter em consideração que apenas uma minoria dos casos, cerca de 25% dos doentes, tinham N2 multilevel, ou seja, com mais do que uma estação envolvida. Cerca de 41% eram unforeseen N2 e 34% apenas estação única, o que poderá influenciar o impacto do benefício dos doentes com mais estações envolvidas e com pior prognóstico, e que poderá no futuro influenciar a decisão. Portanto, precisamos de perceber quais são os subgrupos de doentes que realmente podem viver sem radioterapia adjuvante. A PORT incluiu também radioterapia nodal eletiva, que são volumes que não são utilizados na prática clínica na grande maior parte dos centros, visto que cada vez mais nós utilizamos campos mais pequenos, campos envolvidos onde estava a doença na cirurgia, portanto doença prévia e não doença eletiva. Com isto vamos ter que obviamente aumentar muito mais o campo de tratamento, o que vai ter com certeza um impacto negativo na toxicidade nestes doentes. Referir ainda que apenas 11% dos tratamentos de radioterapia foram feitos com técnicas conformacionais de radioterapia de intensidade modulada, que sabemos nós que vão reduzir a dose que os órgãos de risco recebem, nomeadamente o pulmão e o coração, e com isso diminuem a toxicidade associada. E, portanto, podemos estar aqui também a sobreestimar uma toxicidade nos tempos modernos e com técnicas mais conformacionadas de radioterapia. No entanto, este estudo teve um tremendo impacto na comunidade oncológica, com mudanças de paradigma no tratamento deste subgrupo de doentes já com alterações de guidelines internacionais. Assim, eu concluiria que, apesar de ainda nos faltarem algumas análises, nomeadamente de qualidade de vida, de padrões de recidiva e da percepção realmente qual é que será o subgrupo de doentes que poderá beneficiar da radioterapia adjuvante versus aquele que não tem qualquer benefício e em que esta deve ser obviada. No entanto, eu concluiria que realmente para doentes N2 totalmente ressecáveis, a radioterapia não deverá ser proposta a todos os doentes, não deverá ser standard of care, mas devem ser avaliados a cada doente outros fatores de risco e de mau prognóstico, de maneira a tomarmos uma decisão individual, mas sempre em contexto multidisciplinar. E considerá-la para todos os doentes em que se considera uma cirurgia subótima, ou naquele subgrupo de doentes que têm a doença residual, quer microscópica, quer macroscópica, ou que apresente extensão extracapsular da sua doença N2, subgrupo que foi excluído desta análise. Portanto, concluir que realmente aguardamos ansiosamente por mais análises que estão planeadas e que devemos focar principalmente na multidisciplinaridade. Obrigada.